Glória a Deus. Vou abrir que nem o Alan abriu a adoração. A paz, igreja. Queria saudar quem está nos assistindo pela internet. A outra vez que eu ministrei, eu acho que eu estava tão nervoso. Continuo nervoso, mas estava tão nervoso que eu acabei esquecendo de saudar. Meu nome é Tiago, sou um dos ministros aqui da casa. Trazer uma palavra para vocês essa noite. Mas antes da gente entrar, eu creio que vai ser uma palavra mais objetiva daquilo que Deus tem construído nesses dias, da importância desses dias para nós como igreja, do posicionamento que nós temos que assumir em relação aos dias que estão por vir. Eu creio que vai ser uma palavra mais rápida, mais objetiva, então eu não vou demandar muito tempo, mas eu queria só reforçar a igreja o entendimento que nós estamos vivendo, né, desses dias, como eu disse. Nos foi dada uma palavra profética do dia do juízo para casa. Foi dada há 1 ano atrás isso, referindo ao dia 7 de outubro, o dia das eleições. E posso dizer, dia das eleições, as eleições presidenciais mais importantes que a gente vive hoje na história do país, depois que a ditadura militar caiu, que um governo democrático foi estabelecido, eu creio que é a eleição mais importante que nós estamos enfrentando. E por que isso? Porque nós não levantamos políticos, nós não estamos levantando bandeira de ninguém, nós estamos enfrentando um pensamento, um ideal que tem vindo e afrontado a família cristã, que tem afrontado a igreja cristã no Brasil. Então essa é a grande luta hoje, o grande posicionamento que nós temos que assumir como cristãos, que por muito tempo a igreja se manteve numa posição passiva, ausente de responsabilidade, e devido a isso, nós enfrentamos os problemas que enfrentamos nos dias de hoje. Então, essa palavra é uma palavra referindo a esse dia do juízo, referindo a esse dia 7 de outubro. E eu queria só, para ter um entendimento, quantos aqui acham ou pensam que esse dia 7 de outubro é um dos dias mais importantes que nós estamos para enfrentar, que estão chegando? Amém. Eu acho que agora, quando a gente fala dessa forma, a gente tem uma noção exata do que a gente pode falar. Eu queria vou estar entrando na palavra, e Deus esteve ministrando comigo esses dias. Posso confessar a vocês que tem sido dias de intensa luta no meu espírito, tribulação, não digo nem tribulação, mas como que eu posso me expressar? Não seria nenhuma angústia. É uma indignação interna, isso vem tomado conta de mim nesses dias, e eu sei que é algo que nós passamos, que nós enfrentamos como igreja, e essa indignação que nos traz é de ver a falta de posicionamento que nós tivemos durante tanto tempo, o que isso culminou nesses dias. Sabe, irmãos, a gente vive num período tão delicado para a igreja, na nação, né? Tão delicado daquilo que pode estar por acontecer nos próximos dias, que a gente não tem às vezes real dimensão do poder que Deus nos colocou, do poder que Deus estabeleceu em Gênesis a Adão. Quando Deus fala que subjuguem, Adão subjugue todas as coisas a vocês. Esse poder de governo, esse poder de autoridade que já havia sobre o homem, e que nós abrimos mão disso, e hoje enfrentamos o que enfrentamos. Mas eu estava pensando, e Deus tinha ministrado comigo, que são dias de decretos. Que eu coloquei, nós vivemos dias especiais, esses dias. Dias de decretos. Dias de conscientização. E eu falo por que dias de conscientização. Eu nunca presenciei, nesses dias mais atuais, um povo tão buscando uma consciência política das coisas que estão acontecendo. E, na verdade, isso é uma grande vitória para a nação, porque por muito tempo o povo foi alheio a tudo isso.
O povo foi esquecido de muitas coisas. E você vê hoje jovens de 14, de 16, de 18 anos buscando um entendimento, uma consciência política, às vezes, das coisas que eu, na minha idade, nem buscava, nem procurava entender. Então, nós vivemos dias proféticos nesse sentido. A nação brasileira nunca... falei igual o Cabo da Ciolo agora, né? A nação brasileira nunca passou por uma situação dessa. E porque existia um principado sobre isso, que é manter o povo na ignorância. Isso foi passado a nós por muito tempo por questões de governo. Foi implementado isso, por políticas. Não fazia parte de uma política pública fortalecer um ensino fundamental. Porque você deixar o povo na ignorância, você continuava com um voto sem qualidade. Mas isso tem mudado esses dias. E esses são dias especiais por conta disso, né? A gente passa por um povo mais consciente político, um voto de mais qualidade. Lógico que ainda temos muito a crescer, mas a gente vive uma expectativa diferente para esses dias. E eu estava falando sobre consciência política, e Deus me puxou, e eu estava pensando e estudando sobre isso, e pesquisei um dado estatístico, eu queria só ler para vocês, da Gazeta do Povo. É importante só para vocês entenderem sobre conscientização. Se antes era prática comum prometer cestas básicas, emprego ou tratamento médico em troca de votos para conquistar um mandato, com o aumento da escolaridade do eleitor brasileiro, essas propostas começam a perder espaço para um voto de mais qualidade. Para especialistas, há um novo eleitor em construção, e a melhora no nível educacional pode se transformar em mais consciência política no médio prazo. Apesar de a maior parte dos eleitores ainda ter baixa escolaridade, houve aumento no número de pessoas com superior completo e incompleto, e ensino médio completo e incompleto, dados do Tribunal Superior Eleitoral. Então, quando a gente olha isso é um dado estatístico, nos enche de alegria nesse sentido, porque você percebe que o Brasil está caminhando numa conscientização eleitoral, né, numa conscientização política. Só que tem o lado ruim de tudo isso, porque quando nós temos a palavra, quando nós temos uma boca para ser ouvida, quando nós temos uma voz para ser ouvida, antes da internet, isso se resumia no nosso círculo de amizades, no nosso círculo familiar. Com a vinda das redes sociais e da ferramenta da internet, a nossa voz foi ouvida por muitas pessoas. Então, nós acabamos, muitas das vezes, assumindo uma posição, com a vinda dessa consciência política, assumindo uma posição em redes sociais, sem buscar um discernimento em Deus daquilo que a gente está falando. Então, muitas das vezes, a gente vê postagens na internet, nós vemos pessoas botando um textão, explicando uma série de coisas, sem buscar o mínimo de discernimento diante de Deus. Senhor, é isso que o Senhor queria que eu falasse nesse momento? É disso que o Senhor gostaria que eu colocasse? Porque as pessoas, a nossa voz deu um ouvido, deu uma amplitude que antes não existia. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque nós somos um povo para manifestar uma verdade, e não trazer juízo e condenação sobre a vida das pessoas. Então, a nossa palavra em redes sociais, e eu quero só frisar um dado muito importante, é extremamente importante que nós nos posicionemos politicamente. Eu não estou falando disso. A gente tem realmente que se posicionar. Mas a gente não pode apontar e julgar e entrar em embate políticos que não cabe à igreja. Não cabe a nós isso. A nossa palavra é trazer verdade e trazer luz. O embate e a justiça cabe ao Senhor. E Ele já venceu isso na cruz por nós. Então, assim, esses dias, irmãos, são dias proféticos de discernimento no Espírito, para que vocês não entrem em situações de internet, às vezes embates políticos dentro de família. Quantas pessoas que às vezes eu tenho visto trazer discussões no Facebook entre irmãos da igreja, e assim, colocando versículos bíblicos como forma de afirmar as suas opiniões e as suas ideias. Meu irmão, a gente está perdendo o nível de entendimento e discernimento diante de Deus. E eu não sei se alguém aqui participa da Escola de Profetas nas terça-feiras, só para eu ter uma ideia.
Amém, tem bastante gente. É legal que a gente está falando só com a igreja, não estamos falando com ninguém de primeira vez, então a gente tem mais liberdade. Mas uma das questões mais importantes que a gente aprende na escola profética é o que a nossa palavra profética traz e tem de ferramenta sobre a vida das pessoas. E tem 3 pontos da palavra profética que nós devemos atender antes de liberar. Por que eu estou falando isso? Porque cada postagem que a gente faz, cada compartilhamento que a gente faz, nós nos colocamos como boca profética nas redes sociais. Por isso o cuidado que nós devemos ter nesses dias, em buscar discernimento de Deus para aquilo que nós temos que falar. E eu estou falando de um âmbito de uma pessoa que no começo eu estava desse jeito. Eu parecia um trator na hora de pensar e falar. E Deus trabalhou muito isso comigo nesses dias. Foram dias que eu repensei muito naquilo que Deus estava me falando para que a igreja não se posicionasse em uma situação que viesse confrontar o próprio corpo. Nós não estamos aqui para nos autoflagelar, irmãos. Como eu disse, nós somos luz, nós somos sal. E basta o nosso posicionamento para que as trevas enxerguem isso. Amém? Quantos estão entendendo? Não sei se eu estou... Mas dos pontos mais específicos que a gente entende na palavra profética, né, e um dos pontos que nós aprendemos do que a palavra profética pode produzir. Deixa eu só pegar para não me perder aqui. São 3 pontos, como eu disse para vocês. A nossa palavra profética, ela deve edificar, consolar e exortar. Exortar no sentido de trazer para perto com amor. É você cuidar com amor. Quando nós profetizamos, ou quando nós publicamos, quando nós falamos algo totalmente diferente desses 3 pontos, nós já estamos errados, amor. Nós já estamos infringindo um princípio de Deus. E por que eu estou falando nós, como palavra profética? Porque todos nós podemos profetizar, a palavra nos diz isso. Eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios 14, 3, 4. Só para a gente entender. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. E agora 1 Coríntios, ainda no capítulo 14, do 31 ao 33, logo ali depois. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Vocês entendem, irmãos, o poder que há na palavra profética que sai da nossa boca? E naquilo que nós compartilhamos e muitas das vezes nos posicionamos como um ambiente profético nas redes sociais? Esse é o cuidado que nós devemos ter. Se nós profetizamos com o cuidado de exortar, consolar e edificar, a gente não pode, não deve entrar em embate. E eu quero só fazer um parênteses, o Ricardo não está aqui hoje, o Ricardo Ortiz, mas eu achei de uma maturidade, de um entendimento, de uma clareza, ele esses dias, que ele se posicionou em referência ao seu candidato no Facebook, e quando ele só colocou a foto dele com o posicionamento, e quando eu fui olhar a foto, tinha uma moça, eu não sei quem que não é nem da casa, de outro lugar, mas que começou a descer a lenha na vida dele. E ele, com muita tranquilidade e muita maturidade, ele falou assim, eu não conheço a senhora, e você não me conhece pessoalmente para ter esse julgamento, mas respeito a sua opinião. Encerrou o assunto. E em contrapartida a isso, você às vezes vê cristãos entrando num nível de discussão que foge completamente do controle daquilo que Deus tem para nós nesses dias. Então, assim, esse é o posicionamento que Deus espera da igreja, né? Que a gente não entre nesse nível de discussão baixa, de discussão rasa. E eu quero seguindo aqui para vocês,
Devemos e temos a obrigação de nos posicionar politicamente, mas nunca nos colocar em posição superior ao outro, através de discussões rasas que não levam em nada à edificação da igreja. Ainda mais quando falamos de discussões públicas entre membros da igreja. A igreja não promove discussão, a igreja promove vida e verdade. Esse é um dos grandes pontos. E sabe por quê, irmãos? Quando a gente entra num nível de embate, é justamente o que a ideologia de esquerda que está sobre a nação quer que nós promovemos. Por quê? Porque esse nível de embate, esse nível raso, é um nível que, intelectualmente, a esquerda se considera superior a nós. Então, é o que eles mais gostam de promover, esse tipo de discussão. Eles se autodenominam detentores de um modelo pleno e perfeito de sociedade, pois justamente dominaram o âmbito do ensino e das artes. Por isso que a gente vê tantos professores de faculdade, muitas das vezes, no meio artístico. Por que vocês acham que essa classe artística se movimenta dessa forma? A primeira promoção da ideologia de esquerda, né, se você pegar para estudar, os grandes pensadores e os grandes doutrinadores de esquerda, a mentalidade é promover isso de forma sorrateira e lenta. E principalmente na onde? Na base das ideias. Nunca em base de conflitos. Então você vê que foram 13 anos construídos de doutrinas sobre o Brasil nesse período. 13 anos em que fomos doutrinados, faculdade, cursos de graduação atrás de cursos de graduação, formação de alunos atrás de formação de alunos. Vocês veem hoje alunos formados e graduados, que são professores de outros alunos, doutrinados na ideologia marxista. Então, assim, isso foi uma construção de um período, uma construção lenta e diabólica, num período que a igreja foi omissa. E quando nós entramos nesse nível de embate, nós estamos promovendo justamente essa discussão que eles querem, né? Quantos estão aqui? Amém? Queria que vocês abrissem Filipenses 2:1. Nós temos que entender, irmãos, que enquanto eles se colocam numa posição intelectual superior, enquanto eles se colocam numa posição de que são grandes pensadores, grandes estudiosos, nós somos completamente o oposto disso. Os cristãos sabem quais são a posição diante do Senhor, e a nossa posição é aos pés da cruz. Por isso que a gente nunca pode entrar nesse tipo de embate. Porque se a gente quer entrar em embate intelectual, a gente está dizendo para nós mesmos que o nosso conhecimento nos basta. E o que nos basta é a nossa vida em Cristo, não o nosso conhecimento intelectual. Então, discussões em âmbitos políticos, em Facebook, em mídias sociais, nós estamos falando para Deus: a minha inteligência e o meu conhecimento basta mais do que a minha vida de revelação, Senhor. E a nossa posição não é essa. A nossa posição é de filho, e filho sabe a posição diante do Pai. Amém? Essa palavra em Filipenses fala assim: se por estarmos... Eu falei Filipenses 2:1? Amém. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Vocês percebem que isso é completamente ao contrário ao pensamento ideológico da esquerda? Se eles se colocam numa posição de intelectualmente superiores, a nossa posição em Cristo coloque-se humildemente, considerando os outros maiores que vocês. Aí já nos apaga completamente o embate, a discussão. E como eu falei para vocês, não o posicionamento. Posicionamento nós devemos posicionar, mas não entrar nesse nível raso de discussão. Amém? Vamos seguir. Nossa, agora eu me perdi aqui. Eu falei do versículo, né? Não tem mais nada. E o que Deus tinha me falado esses tempos, e eu cheguei a ministrar isso com os jovens, de que nós, como igreja, vivemos um tempo de remanescentes.
e eu já falei isso algumas vezes, Deus tem falado muito forte isso comigo esses dias, sobre nós sermos um povo remanescente, uma igreja remanescente, né? Aqueles que, como Abraão clamou a Deus pela vida de Ló, em Sodoma e Gomorra, nós representamos esse povo remanescente nesses dias. E eu creio que Deus olha para nós dessa forma, como uma igreja, como um corpo de Cristo, que vive o Evangelho segundo a vontade dEle, e eu creio que por misericórdia isso, Deus vai nos poupar nesses dias, de enfrentarmos o pior politicamente. Eu creio nisso. Eu creio que Deus já tem o controle sobre todas as coisas, que isso já foi estabelecido no mundo espiritual, só que nós temos e devemos tomar a nossa posição esses dias. Não entrando em discussões, não entrando em embates, não colocando o nosso posicionamento fora do que é a verdade de Cristo em nós. E eu falando sobre isso, sobre esse exemplo de remanescentes, e entendendo sobre isso, Deus me trouxe muito claro um exemplo muito forte, bíblico, de pessoas e de um povo remanescente nesse período. Um povo que permaneceu até o fim com Cristo. Na verdade, eu não digo nenhum povo, mas algumas pessoas. E essas pessoas foram aquelas que acompanharam Cristo na crucificação, enquanto todos tinham fugido, enquanto seus discípulos tinham se ausentado, enquanto aqueles que caminhavam com ele tinham todos o abandonado, enquanto o povo que ele havia ministrado não estava ali, algumas pessoas o acompanharam até a crucificação. E isso diz muito. E eu queria só ler com vocês essa parte, está em João 19, 23, 27, se vocês puderem abrir. A palavra diz assim: tendo crucificado Jesus, os soldados tornaram as roupas deles e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. E perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Irmãos, eu estou falando disso, desse remanescente. Remanescente representa um povo com algumas características muito fortes. Se você pegar um exército de guerra remanescente, e eu falo, quem aqui já viu o filme 300? Eu gosto de fazer essa analogia porque o filme de 300 mostra um exército de 300 homens remanescentes, porque eles eram, como que eu posso falar? Eles eram escolhidos a dedo, então não era qualquer pessoa que entrava nesse exército. E por isso que eram remanescentes, era um povo escolhido. E existem algumas características nesse exército que os diferiam de todo o restante. Primeiro deles, a unidade entre um exército. Você pode ver que não existia vaidade pessoal. Existia uma característica muito forte de empatia, porque um se colocava na posição do outro. Um sabia o que o outro precisava. Quando precisava, um cobria o outro durante a guerra e já estava lá, já estava feito. Se você lembra do filme, você consegue ver isso com as características muito fortes. Empatia e humildade. E essas 3 características que eu falo para vocês, são características que devem ser nossas como povo de Deus nesses dias. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para ser refúgio na vida dos outros. Nós somos chamados para ser suporte na vida dos outros e nunca acusação, irmãos. Por isso que a palavra de juízo não pertence a nós nesses dias. A palavra de juízo cabe ao Senhor. A palavra de julgamento cabe ao Senhor. A discussão não cabe a nós. Nós nos colocamos no lugar dos outros. Nós humildemente reconhecemos a nossa dependência de Deus e aquilo que nós precisamos nele. Vocês estão entendendo? Só que um exército continua posicionado. E isso que eu acho tremendo de você usar uma figura dessa, porque um exército continua posicionado,
continua esperando as ordens do comandante. Então nós estamos aqui posicionados, firmados naquilo que acreditamos, mas sabemos daquilo que nós precisamos em Deus, para nos posicionarmos diante dessas situações. Amém? Vocês têm entendido? Nossa posição como igreja do Senhor é apenas uma: aos pés da cruz, rendidos ao Senhor, crucificados com Ele, mas ressuscitados com Ele. Não somos donos da verdade, irmãos, mas devemos manifestar e viver a verdade em nós. E isso que acontece muito esses dias. A gente tem se estabelecido como donos de uma verdade. Sabe que eu vejo às vezes situações bobas, mas que a gente tem que aprender com isso. Às vezes jovens de 15, 16 anos se colocando em uma posição como se fossem conhecedores de toda a história que aconteceu no Brasil. E se colocam numa posição crítica que não aceitam conversa. E isso é o grande cuidado que a igreja deve ter esses dias. Nós não somos donos da verdade, mas nós manifestamos a verdade em amor, que é Cristo. Essa é a nossa posição. Então por isso que toda vez, quando eu vejo algum embate, ou quando vejo alguma discussão, e aquilo começa a coçar dentro de mim, eu falo assim, nossa, eu vou escrever alguma coisa, daí eu falo, essa não é a minha posição, cara. Deixa eu ficar quieto na minha. Essa não é a nossa batalha, irmãos. É isso que a gente tem que entender. A gente já se posicionou, isso é o mais importante. Hoje, como povo de Deus, lutamos uma batalha comum e devemos nos manter indivisível durante o período de luta. Isso é o que fortalece um exército. Através da vida de Cristo em nós, nos tornamos refúgio para a vida dos outros e não acusadores. Devemos produzir descanso e não ansiedade. Devemos encorajar e não julgar. Abram comigo em Salmos 18, 6, 9. E a gente já está caminhando para o fim. Eu acho muito interessante esse salmo, porque é uma realidade que nós não vivemos hoje. Por que nós não vivemos? Porque nós entendemos que o próprio Rei habita em nós. Que o próprio Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o próprio Cristo ressurreto habita em nós. E quando nós vemos Davi clamando dessa forma, eu fiz um paralelo com aquilo que nós devemos ser como igreja nesses dias. E a palavra diz assim, em Salmo 18, 6, 9, na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos, a terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor, ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Por que eu estou falando isso? Davi clamava a um Deus distante, um Deus que parecia estar longe, um Deus que parecia não enxergar ou estar um pouco ausente das batalhas que Davi travava naquele período. E hoje nós vivemos a realidade do novo pacto, não que seja isso novo, mas é uma realidade do próprio Deus habitar em nós através do Espírito. Nós não clamamos por algo distante. E quando eu vejo Davi clamando por refúgio, por um Deus que o acolhesse naquele momento, e eu vejo o próprio Deus habitando hoje em nós, eu falo, a nossa responsabilidade como igreja é produzir refúgio na vida das pessoas. As pessoas têm que vir até nós e encontrar esse refúgio, e não encontrar uma acusação, e não encontrar uma palavra de julgamento. E muitas das vezes a gente se coloca numa posição intelectual superior, porque a gente conhece um pouco mais, acusa, julga, entra em discussões rasas que a gente não tem necessidade para isso, mas em vez da gente acolher, em vez da gente ser refúgio, em vez de a gente procurar entender, nós nos colocamos numa posição acima disso, e entramos na mesma linha de embate que a esquerda utiliza no Brasil. Através de conhecimento e de intelectualidade, que não é o nosso lugar. Vocês estão entendendo? Só para a gente conseguir construir essa linha de pensamento.
Hoje somos eu e você que temos a responsabilidade de produzir descanso na vida dos outros. Pois o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, como diz Davi, completou a boa obra em nós através do seu Filho. E eu queria, para encerrar, eu não queria fazer apelo, porque hoje eu creio que é uma palavra mais de discernimento para esses dias. É uma palavra para a gente se atentar para aquilo que está por vir, para encorajar vocês, irmãos, quem ainda não teve um discernimento daquilo de votar, em quem votar, procure às vezes um ministro, procure alguém de confiança com quem vocês possam estar se abrindo, tendo uma orientação, mas são dias chaves para o futuro da nossa nação. Os dias mais importantes que nós vivemos como igreja e como sociedade. Nesses dias eu tenho convicção disso, já falei, toda vez que eu pego o microfone eu falo essa frase. Eu pareço até não vou falar o cara, porque esse aí está preso já. Mas eu ia falar, nunca antes na história desse país, né? Tem uma pessoa que sempre usa essa frase. Mas eu creio que são dias de decretos, como eu havia falado. E eu queria terminar essa palavra trazendo uma palavra profética sobre a vida de vocês e sobre a nação esses dias. Eu queria que vocês puderem ficar de pé. Deus me deu um versículo. E eu quero que vocês entendam que esse versículo Deus trouxe ao meu coração como uma palavra para esses dias. Uma palavra específica sobre aquilo que nós vamos viver. E mais uma vez reforçar com vocês, irmãos, como somos boca profética, como o espírito da profecia, o espírito da verdade que habita em nós, tenham discernimento nas redes sociais, tenham discernimento esses dias no nível de conversa, para que a gente não entre em provocações, não entre em situações que nos roubem a paz, né? Porque muitas vezes a gente entra em discussões rasas e aquilo começa a machucar dentro até, a gente fala assim, pô, por que eu fui discutir nesse nível? Não precisava disso, né? Esse não é o nosso papel. Mas Deus me deu uma palavra para esses dias. E eu creio, irmãos, tomam posse disso, porque nós vamos viver isso como igreja. Nós vamos viver isso como nação. Amém? A palavra está em 2 Crônicas 15:1. Se quem puder abrir. A palavra de Deus veio dessa forma sobre Azarias. E é uma palavra para esse tempo, irmãos. Eu creio. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odebe. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e Ele deixou que o encontrassem. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus estava afligindo com toda espécie de desgraça. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Irmão, segura aí que está por vir para a nossa vida. Deus vai levantar um remidor sobre essa nação. Eu declaro isso. Eu profetizo isso como voz profética nesse tempo. Deus vai levantar um remidor. Nós vamos experimentar os melhores dias da nossa terra. A igreja vai viver os melhores dias como igreja. Olha aí que Asa fez. O rei Asa se encheu de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eu posso ver isso esses dias, irmãos. Eu posso ver isso acontecer. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa.
Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que os encontrassem e lhe concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até depor a sua avó, Maaca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Nós vamos experimentar isso. Dias em que a nação brasileira será consagrada completamente ao Senhor. Dias que nós vamos levantar um remidor sobre essa nação, irmãos. E o nosso papel, posicionados no Senhor, é fundamental nesses dias. Nós somos essa igreja que não entra em discussão rasa, mas se posiciona naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E eu queria, para a gente encerrar, eu pedi até para o Alan, para a gente, quem puder, tá louvando aqui na frente como um sinal profético, a gente louvar aquela música aos teus pés, porque eu creio que esse é o nosso lugar como igreja, é aos pés do Senhor. Não é em posição de intelecto, não é em posição de superioridade, mas que a gente possa estar realmente aos pés do Senhor esses dias, irmãos, clamando a Ele, para que ouça a nossa prece, para que ouça tenha misericórdia dessa nação, para que a gente possa experimentar os melhores dias das nossas vidas. Vamos estar diante deles. Amém? Deus abençoe.